Olá, minhas queridas amigas, que saudade que eu tava de vocês, desse momento maravilhoso, desse momento de devocional onde nós aprendemos muito. E hoje nós vamos começar a aprender com Ruth. Vamos viajar 3.100 anos antes de Cristo para a gente poder passar uns dias com essa mulher maravilhosa e nós vamos aprender demais. Em nome de Jesus Cristo, convide alguém. E se você não é inscrita, se inscreve no canal para receber todos os devocionais. E se você gosta de devocional, deixa aquele joinha, porque além de fazer o canal crescer, ainda você vai me mostrar se você está gostando ou não, em nome de Jesus, amém? Então, pega o seu café e vamos começar? Olá, minhas queridas amigas, que bom que vocês estão aqui. Eu já estava com saudade desse nosso momento toda manhã, aprendendo a palavra de Deus, estudando. Então, olha que Jesus fale muito em seu coração, porque nós vamos viajar no tempo, vamos aprender com Ruth. E olha, Deus já falou muito comigo hoje, eu sei que vai falar com você. Então, pegue a sua Bíblia nessa hora e vamos começar lendo juntas. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua esposa Noemi, e dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então a palavra de Deus começa aqui no livro de Ruth, falando não de Ruth, mas da história dos sogros de Ruth, da Noemi, do Elimeleque e dos seus filhos, que Ruth ainda nem os conhecia, né? Assim como a história de Esther, né, no devocional a gente viu, não começa contando sobre Esther, o livro de Ruth também não começa contando sobre Ruth. Mas essa decisão refletiu lá na frente e Ruth também sentiu a força dessa decisão que os seus sogros tomou no passado, né? Essas escolhas que eles fizeram. Pastora, que escolhas foram essas? A Bíblia diz aqui no capítulo de Ruth, que vem antes de Juízes, né? Porque na época dos Juízes, o que acontecia? Os midianitas eram um povo inimigo do povo de Deus. E eles tinham, vamos dizer, o costume, né, de invadir a terra do povo de Deus e saquear todo o mantimento, tudo aquilo que o povo fazia para se sustentarem. Os midianitas chegavam de repente como gafanhotos e tirava tudo daquele povo e aquele povo ficava na miséria. Então o povo estava passando por muitos momentos assim e sempre haviam momentos de fome, e às vezes eles clamavam a Deus, Deus respondia. Quando Deus respondia, eles esqueciam de Deus, começavam a pecar tudo novamente, aí os midianitas chegavam e começava toda a destruição novamente. Não sei se foi isso que aconteceu, mas já no início começa dizendo que na onde Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion moravam, havia fome naquele lugar. Eles não estavam conseguindo se sustentar. E eles moravam em Belém de Judá, que significa casa de pão. Então, no lugar onde tem o nome de casa de pão, era o lugar que faltava o pão. E aí Elimeleque, eu acho que naquele momento ali, ele pegou a sua família e resolveu sair daquele lugar. Como a gente vê muito acontecendo nos dias de hoje, né? Pessoas que moram em tal cidade, mas quer ter uma vida melhor e acaba saindo daquele lugar para tentar a vida em outra cidade. Foi o que eles fizeram. Então, nós vamos ver lá na frente que essa decisão foi uma decisão errada. Essa decisão de Elimeleque foi uma decisão que trouxe muitas consequências ruins para a família, muita destruição, muita perda, porque foi uma decisão que foi tomada fora da direção de Deus. Essa decisão foi refletindo na vida dos filhos, na vida das noras e por aí em diante. Então, a primeira coisa que Deus falou no meu coração aqui é que a nossa história, as nossas decisões hoje vai refletir também nos nossos filhos amanhã, no nosso futuro amanhã. E as decisões, a nossa vida hoje, né, o que nós estamos vivendo hoje, também são frutos de decisões do passado, dos nossos avós, dos nossos antepassados, dos nossos pais, não é verdade? Então tem muita gente hoje que ela vive uma vida de privações,
uma pessoa que ela não consegue vencer na vida, ela não consegue conquistar. Isso tudo é, infelizmente, algo que vem dos seus antepassados. Pastora, é uma maldição hereditária? Não é uma maldição hereditária, porque a Bíblia fala que Jesus já nos tirou da maldição da lei. Então não faria sentido a gente dizer que estamos vivendo uma maldição hereditária se quando Jesus ele morreu por nós, ele já quebrou todas as maldições, entendeu? Não é uma maldição hereditária, mas às vezes é um costume familiar, é uma herança de um comportamento familiar, porque às vezes os avós não tiveram muita oportunidade na vida e sempre colocou na cabeça dos seus filhos que a vida é muito difícil, que nasceram para ser pobre. Você tá me entendendo? Então a pessoa às vezes não consegue progredir na vida porque ela viu, ela presenciou muita coisa no seu passado, ela presenciou as escolhas erradas dos seus pais e ela acabou achando que aquilo era o destino dela, aquilo era o destino da família, não uma maldição hereditária, mas um costume errado. Mas eu quero que você entenda que desde quando você nasceu de novo, desde quando que você aceitou Jesus na sua vida, desde quando você veio para Cristo, Ele te tirou das trevas, Ele te tirou desse passado, Ele quer fazer coisas novas. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você precisa entender isso, que às vezes você fala, pastora, eu sinto hoje reflexo das decisões que a minha mãe e meu pai tomaram no passado, divórcio, ou foi uma vida difícil, foi uma infância difícil, fui abusada, coisas que aconteceram no seu passado. Você precisa entender que isso não pode definir o seu futuro, porque Ruth ela pegou o sofrimento das decisões de Elimeleque e Noemi, porque foram decisões fora da direção de Deus. Porém, lá na frente a gente vai ver o que aconteceu. Mas falando um pouquinho sobre essas decisões dos nossos antepassados, abre comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. É uma história que eu já preguei demais e eu gosto muito de falar sobre Jabes. Você já ouviu falar sobre Jabes? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu tudo que lhe tinha pedido. Então isso daqui é maravilhoso. Jabes, a Bíblia diz que o nome Jabes significa filho da dor, ou seja, com dores o dei à luz. Então a mãe de Jabes lá no passado sofreu, porque ela já colocou o nome dele, um nome de dor, um nome triste, um nome, né, Malon e Quilion também tinha um nome muito estranho, depois eu vou te falar o significado do nome deles, mas Jabes, ele tinha esse nome, o filho da dor, né, que ele teve com certeza uma infância difícil, ele teve um nascimento difícil, eu não sei o que aconteceu, mas isso foi algo do passado dele que podia ter marcado a vida dele para sempre. Mas a Bíblia diz que Jabes invocou o nome do Senhor aí no versículo 10, dizendo: se o Senhor me abençoar muitíssimo, né, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Ou seja, ele não aceitou aquele passado de derrota. Não é porque a mãe dele sofreu e porque a mãe dele deu esse nome para ele que ele aceitaria isso por toda a vida. Porque ele conheceu um Deus grande, um Deus que abençoa muitíssimo. E quando ele entrou na presença de Deus, ele não entrou assim: o Senhor pode me dar uma pequena bênção? O Senhor pode só me dar uma curazinha? Não, ele entrou e falou: Deus, eu sei que o Senhor é grande. E que o que o Senhor tem para minha vida também é grande. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou conhecendo esse Deus. Eu quero ver esse Deus manifestando na minha vida. Amplia os meus termos, os meus sonhos, os meus objetivos, os meus projetos. Eu quero ir além, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Que a tua mão seja comigo em tudo que eu fizer e onde eu colocar as minhas mãos, que as tuas mãos vá primeiro, que as tuas mãos vá me dando vitória, vai abrindo os caminhos. Você entendeu? Então Jabes, ele não ficou preso naquele passado, tipo, ai, coitado de mim, eu sou filho da dor, jamais que eu vou conseguir vencer, jamais que eu vou conseguir ser alguém na vida. Não.
A partir do momento que ele conheceu Deus, o tamanho daquele Deus, ele falou, eu quero esse Deus para minha vida. E ele não teve nenhuma vergonha, ele foi na presença de Deus de toda a sinceridade. E se o Senhor me abençoar muitíssimo, se o Senhor não permitir que o mal me toque, me aflija, se o Senhor amplificar os meus termos e foi fazer aquele pedido de oração que deve ser a nossa inspiração, porque Deus lhe concedeu tudo que Jabes pediu. E aí você vê aí no início do versículo 9, diz, e foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Então, com certeza, os irmãos também teve um passado de dor, claro, tinham nomes de dores, mas dentre todos, Jabes foi aquele que conheceu a grandeza de Deus, viveu a plenitude de Deus, foi o mais ilustre, o que mais prosperou, o que mais se destacou, o que mais foi usado por Deus, porque ele entendeu o passado, a decisão da minha mãe, a decisão dos meus pais, a ferida do passado não vai durar para sempre na minha vida. Passou. E agora, daqui em diante, tudo é novo. Eu quero tudo novo. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Então eu ia falar muito mais, porque você já conhece a pastora Daniele, né? Aqui, ó, a minha anotação tem muita coisa para falar, mas eu já tô vendo que eu vou ter que deixar para amanhã, porque amanhã nós vamos falar como fazer a escolha certa. Você quer saber como fazer a escolha certa? Como escolher o marido certo? Como escolher o emprego certo? Como escolher qualquer coisa certa na sua vida? Porque Elimeleque e Noemi não fizeram uma boa escolha. E nós vamos falar sobre isso, como tomar esse bom caminho. Então, não perca amanhã o nosso devocional, enfim. Mas o que eu quero deixar para você hoje é, às vezes, o que você está vivendo hoje é herança dos seus antepassados, mas não uma maldição hereditária, mas um comportamento, um pensamento que você adotou como seu. Só que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, que nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tendo pensamento de derrota, de fracasso, de passado, você não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Você precisa renovar a sua mente, entender que o passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, está lá em Isaías. E Deus tem coisas grandes e novas para você. Faça como Jabes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você vai ver que Ruth também fez. E Deus a abençoou grandiosamente. Amém? Vamos orar e agradecer por essa palavra em nome de Jesus? Poderoso Deus, amado e soberano Pai. Já começamos esse devocional bem, já começamos esse devocional sabendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. E aquilo que aconteceu no nosso passado, meu Deus, não pode interferir no nosso futuro, ao contrário, tem que nos servir mesmo de força, de nós olharmos para trás e dizer, eu vou buscar uma vida nova e eu vou mostrar o quanto Deus é bom, o Deus que eu sirvo é um Deus grande, um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas. Eu quero viver a plenitude do que Deus tem para mim e o meu passado será apenas um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, eu coloco essa pessoa que sofreu no passado, foi traído no passado, foi abusado no passado, foi decepcionado no passado, teve um passado de miséria, de dor, de escassez, de fome e, meu Deus, até mesmo um passado onde viu seus pais se separarem, viu a sua família se divorciar, ninguém deu certo na vida sentimental e essa pessoa estava achando que era um destino dela, mas que está quebrado agora em nome de Jesus. Todo pensamento errado, todo pensamento hereditário, todo pensamento contrário, em nome de Jesus nós ordenamos a todo mal que saia para nunca mais voltar em nome de Jesus e que essa pessoa tenha um dia maravilhoso. Eu abençoo a todas em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus, amém? Então eu espero você aqui amanhã no nosso novo cenário, né? Para o nosso segundo devocional. Não perca que Deus vai falar muito com você. Beijão no seu coração, tenha um lindo dia e até amanhã.